Mudar de carreira é muito difícil para você? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para então perseguir seus objetivos de carreira. Seja muito bem-vindo a esse vídeo de mitos sobre mudança de carreira e desde já eu agradeço por você investir seu tempo comigo. Bom, vamos falar um pouco sobre mudança de carreira no âmbito geral. Mudar de carreira pressupõe que você tinha uma carreira, um objetivo profissional e você muda. E aí, para a gente trabalhar com as pessoas que estão mudando de carreira pela primeira vez, eu digo que se você não tinha um objetivo de carreira nenhum, como eu disse no outro vídeo, você estava tendo só um histórico profissional aí que a vida foi te dando. E agora você tem um objetivo de carreira, você está mudando de carreira também, tá? E eu fiz esse vídeo porque nessa época de quarentena eu estou ouvindo algumas pessoas, né? As primeiras sessões de aconselhamento profissional elas são gratuitas, então eu tenho tido bastante dessas sessões, né? Que a gente chama de entrevista, por falta de um nome melhor. E eu estou ouvindo bastante histórias de carreira e muitas histórias interessantes e muitos desejos, muitas ambições, aí eu estou achando muito interessante. E eu também estou ouvindo muitos argumentos quando eu pergunto a pessoa, tá, mas e por que você ainda não saiu, não se planejou para sair desse lugar que está te fazendo tão mal? Porque as histórias geralmente envolvem meu chefe é muito ruim, a empresa é muito ruim, eu detesto o que eu faço. E são todos argumentos muito válidos, mas eu sempre me pergunto e pergunto à pessoa também, por que você então não está fazendo nada para mudar, para sair, para ir embora de onde você está? Que, claro, é um processo, não é uma coisa fácil, eu hoje acordei e vou sair. Não, mas se você nunca mexer nada, você vai ficar para sempre nesse seu problema. E daí vieram muitos argumentos, que eu juntei alguns novos aqui que eu encontrei, e alguns que eu já tinha ouvido inúmeras vezes aí, de por que eu não saio. Porque é muito fácil, é muito cômodo você estar onde você está, especialmente quando você já ganha o seu sustento. E aí, para quem acha que eu estou falando de quem ganha muito dinheiro, nem sempre. Eu estou falando de pessoas que já ganham sustento. Uma pessoa que já consegue pagar água, luz, aluguel e transporte e um pouquinho de lazer, essa pessoa, nos dias de hoje, né, de tanto desemprego, ela também está numa situação cômoda. E para sair, ela precisa se mexer, ela precisa se planejar, ela precisa fazer alguma coisa para sair de onde ela está, para sair dessa posição de inércia, né, de ficar parado onde está, dessa zona de conforto, vamos chamar assim. Só que as pessoas não fazem, porque é mais fácil ficar onde você está, onde você já sabe minimamente o seu trabalho, você já ganha o que está encaixado no seu orçamento, onde você tem essa segurança de estar empregado. E tudo bem, tá bom, não é um argumento ruim. Mas daí vem o nosso primeiro mito, que é se você está, né, nesse lugar de conforto, você só consegue sair, se você vai sair para ganhar menos no outro trabalho. Esse primeiro mito, ele é talvez o mais verdadeiro entre os mitos, porém, ele não é completamente verdade. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que eu, trabalhando aí há 5, 6 anos aí como conselheiro profissional de carreira, né, eu nunca disse para uma pessoa, eu nunca aconselhei essa pessoa a sair do trabalho dela do nada, tipo, sai e vai procurar outro. Não. A ordem é procura outro e depois sai. A gente tem que ter uma segurança, a gente tem que proteger o nosso estilo de vida, o nosso patrimônio, etc, etc. Você tem que manter um mínimo de estilo de vida. E aí, se para mudar de carreira
depois que você fez testes, depois que você entendeu que aquela outra carreira é a correta mesmo, depois que você já tem certeza, você vai aí então procurar um trabalho nessa outra carreira da melhor maneira que você puder. Claro que a gente vai falar aqui sobre algumas restrições, né? Você não pode ser, vamos supor, um analista financeiro e de repente quiser ser médico, tem um tempo aí, mas você consegue já trabalhar, por exemplo, na área da saúde. Você pode ser analista financeiro dentro de um hospital, já aprender, já estar naquele sistema, enquanto você faz sim uma necessária faculdade de medicina. Mas não necessariamente você vai ganhar menos para fazer essa mudança de carreira, especialmente se você planejar ela. Como assim? Se eu falei para você, você vai sair de analista, vamos chamar de analista administrativo, que tem em vários lugares, assistente, analista administrativo e tal, trabalhar num escritório, e você quiser sair só da área, de uma área para outra, então, por exemplo, de uma área de administração financeira e sair para uma área de administração hospitalar, você consegue fazer essa mudança sem uma perda expressiva. E tô para dizer que até talvez, até com aumento de salário. Agora, como eu disse, esse não é um mito muito irreal, assim, muito fantasioso, porque algumas vezes sim, você vai precisar, especialmente se você já tiver avançado muito em uma carreira, para você entrar em outra, dependendo do preparo que você precisa, dependendo se as habilidades da carreira que você está não condizem nada com as habilidades da carreira que você quer, talvez sim, para você entrar nessa carreira que você quer, você precisa diminuir um pouco o seu patrimônio. E aí o seu patrimônio não, né? O seu ganho mensal. E aí também tem um preparo que é quanto você está disposta a perder de ganho mensal, a diminuir um pouquinho o seu estilo de vida para uma coisa que, se você vai ter um pequeno decréscimo aí do ganho mensal, mas você estando feliz nessa carreira, você vai brevemente ganhar o que você ganhava e aumentar. Então aqui é um mito, sim, não necessariamente você vai ganhar menos. Eu já tive histórias de pessoas que inclusive passaram a ganhar mais, especialmente empreendedores ou pessoas que fizeram só a primeira mudança de carreira, né? Então mudaram para a área que elas gostavam e depois mudaram para a atividade que elas gostavam, mas não é uma verdade real, é um mito de carreira que necessariamente você vai ter que começar de novo do zero e ganhar o que você ganhava como um estagiário. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Talvez sim, e aí é um plano que você tem que fazer. Nem só um plano, um acordo com você mesmo. Você está disposta? Tem que ver isso. Bom, o segundo mito de carreira é que necessariamente o segundo mito de mudança de carreira, que necessariamente tudo é imprevisível, que não há previsibilidade. Se você vai mudar de carreira, você vai entrar num barco de olho fechado, num mar bravio, e você não, sem saber navegar, e você não. Calma. Se você fizer uma mudança estruturada de carreira, o que é estruturar? Pensar no que você quer fazer. No outro vídeo a gente deu algumas dicas de como pensar nisso. Então, o que você gostaria de fazer? Que área você gostaria de trabalhar, as coisas que você quer aprender ou você já sabe, e aí ver como você vai ganhar dinheiro, e aí você fizer um plano, eu quero estar aqui daqui a 5 anos, e hoje eu faço isso, que passos eu tenho que tomar para chegar nesse lugar? Se você fizer essa mudança de carreira, não só ela vai ser bastante previsível, quanto você vai ter bastante controle sobre ela. Você pode acelerar o seu plano, ou, dependendo se acontecer alguma coisa que aí sim, né, imprevisível, a vida é imprevisível. Se acontecer alguma coisa que atrasa o seu plano, tudo bem também, porque você sabe que por mais que você tenha dado uma estagnada no seu plano, o seu plano é esse. E assim que as coisas voltarem ao normal na sua vida, você continua. Um exemplo que a gente pode dar de imprevisibilidade é a quarentena aí do coronavírus, que ela pode ser usada, claro, para uma coisa ou outra, mas, por exemplo, se você perde o emprego, né, em algumas reportagens a gente vê pessoas perdendo o emprego, isso atrasa o seu plano, talvez, no sentido de que você não vai conseguir, por exemplo, pagar uma faculdade que você precisava para estar na outra carreira, tudo bem.
mas você sabe, então não é mais imprevisível, tá? Então esse mito, essa crença de que mudar de carreira é um labirinto complexo que ninguém sabe quando, onde vai dar e que algumas pessoas conseguem e outras não. Isso é um mito, é claro. Se você fizer, e eu infelizmente tenho aí colegas de profissão que trabalham especificamente com carreira como eu, que chegam a dar esse conselho de tipo, saia da onde você tá, peça demissão, que aí você vai correr atrás com mais força. Isso não existe. Não faça isso. Você tem contas a pagar. Você tem vida a... Você tem responsabilidades com os outros, não só com os boletos, mas com outras pessoas. Você tem um respeito por você mesma. Você tem que cumprir essas responsabilidades. Então, sair de onde você está é uma decisão sua, eu não estou impedindo, quem sou eu, mas que você não deveria fazer sem ter pelo menos uma prospecção, uma possibilidade de um outro trabalho. Sair para sair e só viver das suas economias, isso não deveria acontecer. Você deveria primeiro, durante o seu trabalho, estando no seu trabalho, você deveria procurar uma outra coisa. E aí sim mudar de carreira. Então, essa coisa de ser imprevisível, eu vou sair do meu emprego e aí eu vou achar outro, não faça. Isso é um mito que infelizmente é encorajado até por alguns colegas de profissão, e eu fico muito triste com isso, porque o que a gente devia fazer com pessoas que ajudam as outras a encontrar uma carreira melhor é entender que essas carreiras elas existem, essas carreiras melhores, mas elas precisam ser planejadas. Não dá para eu falar para uma pessoa sair de onde ela está. Isso é loucura, tá? E bom, vamos para o nosso terceiro exemplo, que esse eu gosto muito, né? Existe um problema com as pessoas que é essa busca incessante pela felicidade plena e completa. Elas acharem que alguma coisa vai acontecer ou elas vão fazer na vida delas que vai dar uma felicidade tão plena e tão completa e tão celestial que essa coisa sim ela muda a vida e aquilo vai trazer uma felicidade tão gigantesca e tão maravilhosa que nunca mais ela vai precisar fazer nada, nunca mais ela vai precisar se esforçar para ser feliz, porque ela vai se tornar feliz. E muita gente tem medo disso. Vamos lá, então duas coisas. A primeira coisa, não tenha medo de ser feliz, tá? Não tenha medo de ser feliz. É possível ser feliz e continuar feliz e viver essa felicidade sem ansiedade de um dia perder ela. Por outro lado, entenda que felicidade ela não é um ser. Você não é feliz. Ninguém é feliz. Nós nos tornamos, nós ficamos, nós por algum tempo ficamos felizes. Eu estou feliz nesse momento, mas, por exemplo, ontem eu não estava. Eu recebi notícias ruins. E por mais que... Mas, Wagner, você ama o que você faz, você gosta muito, e você falou nos outros vídeos que você adora. Sim! E eu tenho um relacionamento romântico e amoroso, por exemplo, eu sou casado, que me deixa extremamente feliz também. Mas isso não me impede de ficar triste. Então, esse mito, esse terceiro mito de mudança de carreira, é que mudar de carreira vai te fazer eternamente feliz. Que essa mudança de carreira, essa carreira nova que você vai buscar, ela vai te fazer mais tão feliz e tão feliz que você nunca mais vai precisar fazer nada na sua vida para ser feliz. Só o seu trabalho vai ser a fonte eterna da sua felicidade. Pessoal, isso é um mito que é um mito muito, eu acho que é até difícil de eu dizer o quanto ele é mentiroso. Por quê? Primeiro que nada te faz feliz. Você tem coisas que te fazem feliz durante algumas horas ou alguns dias, mas
a vida muda e algumas coisas vão te fazer triste também, algumas coisas vão te fazer sentir raiva, outras esperança, outras vão te fazer sentir medo. Eu tô citando todos as emoções do Divertidamente aí, mas, gente, é isso. Emocionalmente falando, você não tem como ser feliz 100% do tempo. Isso é histeria, isso é um estado que é psicologicamente ruim de se ter. Estar 100% do tempo feliz é insustentável. E um segundo motivo que esse mito é danoso, além de criar essa ilusão de que existe uma felicidade eterna no horizonte, é que pelas pessoas acharem que pelo trabalho que elas vão ter mudando de carreira, elas não querem ter esse trabalho de novo. Então elas precisam fazer uma escolha que faça elas serem felizes para sempre. A grande maioria das pessoas tem uma resposta muito comum: eu não vou mudar de carreira, porque eu não quero escolher isso. Olha o tamanho dessa decisão, gente. Eu não quero fazer essa decisão. Que tipo de pessoa você, se eu tomar uma decisão que não me faça 100% do tempo feliz? Olha que loucura. Pessoal, geralmente, quando a gente quer mudar de carreira, a gente tem um motivo muito forte. Quando a gente vai fazer essa decisão, que é uma decisão muito difícil, a gente tem um motivo muito forte. Muito forte. Por exemplo, a gente está muito triste, está tendo muito triste no trabalho, o trabalho está deixando a gente depressivo, o chefe nosso está causando muitos danos psicológicos na gente, a gente está trabalhando sob muita pressão, a gente está trabalhando com algo que a gente não gosta, está trabalhando com algo que não dá, você sente que você está fazendo um dano ao mundo. Lembra que eu falei algumas vezes já que o trabalho tem que ser a melhor expressão sua para um mundo melhor. Então, se você está trabalhando com algo que te faz achar que você está trabalhando, que o seu esforço está fazendo o mundo pior, isso é muito danoso à saúde mental. Então, quando a gente tem um motivo desse tipo, a gente quer mudar, a gente não precisa tomar a decisão que é essa decisão de felicidade eterna. A única coisa que a gente precisa é tomar uma decisão informada de que aquilo que a gente vai fazer vai ser um pouco melhor do que aquilo que a gente faz hoje. Só. Não existe mudança de carreira para felicidade eterna. Porque não existe felicidade eterna. Então, se você está adiando sua mudança de carreira porque você não sabe o que fazer, porque nada do que você está pensando em fazer vai te trazer felicidade eterna. Nenhuma dessas coisas que você pensou vai te tirar desse poço. Pessoal, esquece isso. Não adia essa mudança de carreira. Muda para alguma coisa um pouco melhor. Ah, mas dá um super trabalho. Então muda para uma coisa que vai ser um pouco melhor e que não vai te dar tanto trabalho. Você não precisa mudar de carreira uma vez na sua vida. Você pode mudar várias, quantas você quiser. Então, tome cuidado com esse mito de que a sua mudança de carreira vai ser uma felicidade eterna. Ok? Bom, e depois dessa parte, né, sobre felicidade e tal, a gente tem um outro mito aí que vem muito das pessoas mais velhas, porque já vou explicar por quê, mas surpreendentemente vem muito de pessoas jovens também, que é mudança de carreira é só para quem é muito jovem, porque aí já muda e ainda tem a vida toda pela frente. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que dizer é o que é jovem e o que é velho. Eu conheço pessoas aí que estão beirando os 50 anos e que para mim são jovens de espírito, mais ativos fisicamente do que eu. Não tem muito o que falar sobre o que é um jovem e o que é um velho, porque tem jovens também que estão mais, vamos dizer assim, rígidos, né, nessa questão de carreira do que muitas pessoas que eu conheço. Eu tive uma vez uma entrevista com um cliente, uma entrevista com uma pessoa que não se tornou meu cliente, que ela disse simplesmente que eu não tenho motivo pelos quais mudar de carreira, porque eu quero me manter nessa carreira que eu tô, porque se
como é que é? Por que um monte de gente é infeliz no emprego e só eu tenho que ser feliz? Então esse é um pensamento que pode ser considerado velho, né? Mas vamos lá, independente de idade ou não, as pessoas têm muito esse argumento de que só pessoas jovens devem mudar de carreira. Pessoal, além disso ser incoerente, porque é a mesma coisa que você fala pra mim, eu estou triste, mas eu estou triste com 50, 60 anos, então eu vou me manter triste pelo resto da minha vida. É isso que você está falando. Segundo, que você não sabe por quanto tempo você vai viver. E pode ser que você viva até os 100 anos e você com 60 está me dizendo então que você vai passar 40 anos conscientemente numa carreira que você não gosta. Você vai estar contribuindo para o mundo de uma maneira que você detesta. Então esse é o primeiro argumento. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Segundo, que não vale a pena um dia de felicidade. Se você vai ser feliz, vai ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho menos triste. Lembrando que, como a gente acabou de falar, uma carreira ela não tem que ser o propósito da sua felicidade, nem a razão de uma felicidade eterna, etc, etc. Não é isso. Mas não vale a pena você passar um ano que seja um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais contente, um pouquinho menos triste. Então essa história de que eu só posso mudar de carreira se eu sou jovem é bobeira, né? É uma coisa que você não precisa ter para você, tá? E mudar de carreira é a todo momento. E usando um exemplo real, eu tive clientes que começaram a fazer o processo comigo com 60 anos. E tinha uma carreira normal, vou dar um exemplo de um cliente específico, ele tinha acho que 4 empresas dele e ele decidiu morar no interior, ter uma fábrica de geleia e viver, sabe? Tá super feliz hoje. Manteve as empresas dele, fechou algumas, abriu essa fábrica e ele está hoje colaborando com a vida de uma maneira muito melhor, tá? Com uma vida muito mais leve, com menos responsabilidades e com mais possibilidade de ser feliz a cada dia, tá bom? Então esquece essa coisa que é só para quem é jovem, tá? Porque não é, no fundo não é. Mudar de carreira é a todo momento. Lembrando que a mudança de carreira tem que ser uma coisa um pouquinho melhor, não precisa ser a escolha da sua vida para ser feliz, certo? A próxima que a gente tem muito e que é um impeditivo de muita gente, né? Muita gente usa isso como desculpa para não mudar de carreira, é que você tem que fazer outra faculdade. Então a primeira coisa que eu, por exemplo, não fiz, eu planejo fazer, eu tenho aí algumas faculdades na cabeça que eu quero fazer, eu quero ter uma graduação voltada ao desenvolvimento humano, essa é uma história minha, né? Mas na grande maioria das vezes, especialmente se você está pensando em empreender, não necessariamente você vai ter que ter uma graduação a mais, ou uma pós-graduação a mais, ou um mestrado, etc, etc. Você pode fazer um curso. Então, para você que vai empreender, por exemplo, se você já tem uma pegada de negócio, uma pegada de vendas, faça um curso no Sebrae. Tem um curso muito bom que eu esqueci o nome, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela quando eu for fazer a edição, mas acho Empretec, se eu não me engano, é um curso de empreendedorismo que não tem uma duração gigantesca, se eu não me engano são 2 semanas de graduação de curso, que você faz, é um curso totalmente voltado à prática. Então assim, claro que para algumas coisas, então por exemplo, você fez uma faculdade de ciências agrárias e você quer ser psicólogo. A área da saúde em geral, você vai precisar fazer graduação porque é necessário, porque é uma profissão regulamentada que você precisa fazer. Mas fora isso, fora uma profissão muito específica, especialmente se você for empreender, você não precisa fazer outra graduação. E outra, você pode começar, como eu disse no exemplo lá, ir para a área, então você vai para a área da saúde com as habilidades que você tem. E conforme você vai ganhando dinheiro dentro da área, você vai fazendo a sua graduação. Então até isso não precisa ser algo assim, antes de eu fazer qualquer mudança na minha vida, eu preciso fazer uma faculdade. Não. Tá? Você pode mudar de área, você pode trabalhar com isso, você pode estudar isso antes de fazer a graduação em si. Tá bom? Então, claro que é caso a caso, esse mito não é um mito completo, né? Tem algumas faculdades, tem algumas profissões que você vai precisar realmente fazer
a graduação, mas isso não é regra, tá bom? Isso é mais mito do que realidade, inclusive, na minha opinião, ok? A próxima é que você precisa sair do emprego. Eu já falei isso um pouquinho, mas vou reforçar. Você não deve, não é que você não precisa, você não deve sair do seu emprego para que isso te cause algum tipo de fervor. Nossa, se eu sair do meu emprego, eu vou ficar muito mais motivado a achar um emprego na área que eu gosto. Não, tá? Inclusive, você fazer isso é muito provável que você precise, inclusive, voltar para a área que você estava. Se você ficar desempregado muito tempo, você vai acabar tentando voltar para a área que você estava, talvez ganhando até menos. Então, é muito mais chance de ter o efeito contrário, isso, tá? De você sair do emprego para sair do emprego, você precisar voltar para aquele trabalho que você não gostava, ganhando menos às vezes, do que realmente as histórias de sucesso. Aí, eu saí e aí eu consegui. Tá bom, gente. História individual não explica grupo, tá? Esquece isso de que uma pessoa saiu da miséria e virou milionário, não quer dizer que você vai virar, tá? Já vou colocar outra crença pessoal minha aqui. Esse negócio de uma pessoa fez, então todo mundo pode fazer, é balela. A história de cada um envolve muita coisa, envolve o quanto você se dedica, envolve o quanto de sorte você tem, o quanto de privilégio você tem. Então, dependendo de cor, raça, classe, família, dinheiro, tudo isso envolve e vai fazer parte da sua história de carreira. Então não é porque você ou qualquer outra pessoa que você viu na internet fez que necessariamente você consegue replicar isso. Ou necessariamente uma história sua, qualquer um consegue replicar. Tá bom? Então essa história de você precisar sair do emprego, não saia. Você tem responsabilidade, você tem boleto, mantém isso e enquanto isso faça um plano que seja executável para você sair e um dia conseguir emprego numa outra área. Tá? Enquanto você está no seu trabalho e você está ganhando o dinheiro que você está ganhando, você procura um trabalho com essa segurança. Tá bom? E não quer dizer que se você tiver um trabalho seguro, com uma estabilidade, você não vai ter o fogo que é necessário para... Não. Se você quer mudar de carreira, você tem motivos para isso, você vai mudar. Você não pode simplesmente, tô seguro aqui, não vou mudar nada, porque isso aí não tem como te defender, né, minha amiga? Mas se você tiver com um motivo real de vontade de sair, de mudar de carreira, você vai mudar de carreira e ponto final. Tá bom? Você tem que ter essa motivação sem ser uma motivação esdrúxula do tipo, se eu não mudar de carreira, eu não vou comer. Tá bom? Então, não façam isso em hipótese alguma. Sair do emprego sem nenhuma perspectiva de outro trabalho, tá? Você tem boleto, você tem responsabilidade, você tem tudo para fazer, ok? Bom, e a última coisa que eu trouxe aqui, que é uma dos argumentos mais recentes que eu venho ouvindo, e eu venho ouvindo bastante, é que eu tenho que ter um dom. E esse dom... ele é muito parecido com a outra que eu falei, que você tem que escolher, fazer uma escolha que te traga uma felicidade perpétua, uma felicidade duradoura, uma felicidade que nunca vai acabar. Ter um dom significa que duas coisas. Primeiro é que você tem que ter um chamado da natureza, que algo que você faz é tão fantástico que as pessoas se reúnem em volta para bater palma para você. E se você não tiver isso, você não deve mudar de carreira e acabou. Então vamos lá. O que é ter um dom? Um dom é ter uma habilidade. Tá? Uma habilidade que ela é natural e que ela se desenvolve muito fácil, etc, etc, etc. Ok, isso existe, tá? E todo mundo tem. Se você não achou o seu, é que talvez você esteja ignorando alguma coisa que você faz muito bem, mas você tem alguma coisa que você faz muito bem ou que você tem muita facilidade em aprender. Nem sempre o dom é muito claro, muito fácil, todo mundo entende. Ele pode estar escondido numa coisa que você nunca fez. Agora, se você gosta o suficiente de um tipo de trabalho, que você tem um desejo muito grande de aprender, isso para mim já é um dom. Isso já é uma coisa que você quer muito, gosta muito de fazer. Gosta a ponto de querer aprender mais e de ter uma facilidade, às vezes é uma facilidade que ela não vem de uma natureza, de uma coisa física, do âmago interno sua. Ela vem simplesmente de algo que você tem muita vontade. Então, quem um dia eu era pequeno e eu entrevistava meus amigos, o que você quer? Conta os seus 5 pontos fortes. Eu não fazia isso quando eu era pequeno. Eu fui aprendendo a trabalhar com recrutamento de seleção.
E hoje, modéstia à parte, eu trabalho muito bem com isso. Sei fazer muito bem, sei os truques, sei... eu tenho aí diversos roteiros de entrevistas para cada tipo de vaga. Eu fiz muito bem. Só que foi estudo. Não foi algo que eu nasci sabendo fazer. Então isso causa duas coisas. A primeira é que você acha que tem que ter isso, senão não pode mudar de carreira. Se você não tem um dom, você não deve mudar de carreira, você deve ficar no que você está. E isso também leva a gente a recusar e atrasar a mudança de carreira porque você não achou esse dom, essa coisa mágica. As pessoas mistificam. Assim como elas mistificam essa felicidade, eu tenho que ter um amor pela minha carreira que é tão claro e tão óbvio que o universo me diz. É a mesma coisa, eu tenho que ter uma habilidade tão forte, tão maravilhosa, que o universo vai me dizer para eu mudar de carreira. Para com isso. Assim como não existe essa felicidade linda e maravilhosa que vai vir da sua profissão, também não existe esse dom que é tão claro e tão óbvio que você precisa atuar. Tá bom? Às vezes ele não existe, às vezes não tá tão claro, tão óbvio, porque você não tentou, não fez essa coisa que é o seu dom natural que existe. E mais do que isso, existe também o caso de você ter um dom. Vamos supor, você nunca tentou, mas você é um excelente musicista, você toca instrumentos com uma facilidade maravilhosa, mas você não gosta de se apresentar em público. Então, ou você tem que adaptar, né? Existem, claro, músicos que vão gravar em estúdio, não precisam ir para grandes plateias, mas, por exemplo, se você acha que para você desenvolver esse dom seu de tocar bem um instrumento, você precisa se apresentar, você não deve. Se você não gosta de se apresentar em público, e isso é mais forte do que o seu dom, não vá. Bom, esses foram os 7 mitos que eu separei aqui. Então, recapitulando, que você vai precisar ganhar menos necessariamente. A gente viu que sim, é provável, mas que não necessariamente é verdade. Que mudar de carreira é uma coisa imprevisível, que você nunca vai conseguir controlar isso e que isso vai ou acontecer naturalmente ou que é uma coisa para pessoas que gostam de se planejar, não é impossível se planejar. Os dois estão errados. Que isso vai te trazer uma felicidade divina e maravilhosa e que é inigualável. Não tem isso. A carreira que você vai mudar tem que ser um pouco melhor só do que você tá bom? Você não precisa ter essa pressão de ter que mudar para um negócio que vai te trazer a felicidade eterna. Até porque nem que você tiver uma carreira excelente, maravilhosa, que tem tudo a ver com você, vão ter dias ruins nisso, tá bom? Que é só para pessoas jovens? Não, eu falei aqui, eu tive um cliente de 60 e tantos anos de idade que mudou de carreira e está super bem e que isso pode acontecer com qualquer um. Inclusive, após 60 anos é muito mais provável que você tenha uma estrutura, que você tenha uma vontade e um desapego até maior do que quando você é jovem, tá bom? Que você precisa de outra faculdade. A gente já viu aqui que especialmente se você planeja empreender, isso provavelmente não é necessário a graduação, tá bom? Que você precisa sair do emprego, em hipótese alguma, saiam do seu emprego sem nenhuma perspectiva no mercado, né? Primeiro acha um trabalho melhor e depois sai do trabalho que você está. E que você precisa ter um dom fantástico, maravilhoso, uma habilidade que é aplaudida de pé, que você não precisa nem tentar, tá bom? E não precisa ter isso, tá bom? Tudo isso faz você só atrasar essa decisão de mudar de carreira. E você não deve fazer isso. Então, vamos lá. Muito obrigado por investir seu tempo comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, compartilha se for interessante para você. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os canais da Desafio Certo. Tem Twitter, tem Spotify, né? Se você gosta de ouvir o áudio desse vídeo, ele é disponibilizado em forma de podcast. A gente tem Facebook, a gente tem etc. E no Instagram, que eu acho que é uma das redes mais legais, porque lá eu faço como é que chama aqui? Um stories por dia, falando dicas de carreira diárias. Dicas mais curtas, mas mais constantes aí, tá certo? E se você não gostou também, deixa um comentário aqui, dá o seu dislike no vídeo, não tem problema nenhum. Tenta fazer uma crítica construtiva, tá? O que realmente você não gostou e como eu posso melhorar. E se você tem uma sugestão de tema, todos os canais estão abertos aí para você. De novo, agradeço demais o tempo que você passou comigo. Muito obrigado e até semana que vem.